Hoje nós temos o nosso irmão Leandro de Souza, trabalhador dessa casa, que vai nos falar sobre a harmonia no lar. Boa noite a todos. Possa Jesus estar presente sempre em todos os corações. Harmonia familiar, né? Que coisa que todos nós procuramos e nem sempre é um negócio muito fácil de se obter, né? Para a gente entender isso um pouquinho na visão espírita, antes vamos tentar entender o que nos diz o dicionário sobre harmonia. O nosso querido Aurélio nos diz que é um substantivo feminino e que é a concordância ou concórdia, o que é acordo ou falta de conflitos. Uma segunda definição, ele diz que é o equilíbrio ou combinação entre elementos que ocasiona uma sensação agradável ou aprazível. As outras três definições são da área da música, a gente vai deixá-las um pouquinho de lado agora. Mas sempre lembrando que a harmonia, então, sempre vai dar o conceito de algo que está onde não haja conflitos e que nos cause uma sensação agradável, uma combinação que nos cause sensação agradável, né? E quando a gente pensa sobre isso, quando a gente vai comparar com a família do século XXI, família do século XX, alguma semelhança com o que vocês veem nas suas casas, não? Na casa de vocês não acontece isso, né? Na minha também não. Hã? Todo mundo no celular assim? Às vezes a família nem conversa, né? Ou às vezes até essa situação é boa, né? Que tem famílias que são piores, às vezes se agridem, mas no geral é uma certa dificuldade, né? A tecnologia, várias coisas na televisão entram nos nossos lares e às vezes não deixa com que a família pegue aquela harmonia, aquele contato que deveriam ter, aquele intercâmbio de informações, intercâmbio de vibrações, que é aquilo que nos sustenta para a vida. É aquilo que nos faz andar. Então nós estamos assim, com a tecnologia nos atrapalhando e a família sofrendo ataques, né? Quantas vezes a gente vê por aí os filósofos, os sociólogos modernos, dizendo que a família é uma instituição acabada, que a família é uma instituição antiga, que hoje em dia cada um tem sua liberdade individual. Então sofrendo esse tipo de ataque, mas a família está sempre ali, pode até modificar um pouquinho o jeito que ela se forma, né, que ela se apresenta para a sociedade, talvez não com tantas cerimônias como era antigamente, né, as pessoas normalmente se juntam e vão viver juntos e daqui a pouco nasce uma nova família, não com tanta formalidade, mas ela permanece ali a todo vapor, né, ela permanece dentro das nossas vidas sempre. Além disso, existem ainda os que pensam que ela está morta, né, que ela nem deveria existir mais, mas ela está aí aparecendo cada vez mais. E um detalhe importante que às vezes a gente se esquece, né, que a gente deixa isso para lá. Dizem os materialistas que os filhos são economicamente inviáveis. Isso é verdade mesmo. Até saiu uma reportagem, meu filho me mandou um link de uma reportagem do New York Times, onde o articulista falava sobre isso, que ele argumentava que, convertendo em dinheiro nosso, que um filho, desde o instante que ele nasce até acabar a universidade, ele custa aos pais R$1 milhão. Quer dizer, eu tenho 3 filhos, será que eu gastei tudo isso, 3 bilhões de reais, eu ia fazer um monte de coisa, né? Vocês não acham? Não parece que isso é verdade? Então ainda tem os materialistas assim que ficam insistindo nesse tipo de ponto, que vão causando ali ataques cada vez maiores na família, né? E a família está aí passando pelas coisas. Agora, e na visão espírita, né? Dentro da visão espírita, o que nós podemos falar da família, né? O que o espiritismo pensa da família? Quando a gente lê as obras básicas e mesmo as complementares, né? Agora mesmo a Nadir estava falando sobre o encontro sobre a família, que está ocorrendo uma vez por mês, né? O próximo nós vamos ter no dia 7 de agosto, né? Isso às 16 horas. Por que essa preocupação do espiritismo com a família, né? Porque ela é educativa. A missão principal do espiritismo é a educação. É o primeiro lugar, a missão principal da família, né? Logo que a gente chega nesse mundo,
nós precisamos reaprender um monte de coisa, né? Eu digo assim, reaprender porque na encarnação anterior a gente já sabia andar, a gente já sabia falar, a gente sabia já um monte de coisa que nós temos que reaprender. Conviver na sociedade, saber quais são as regras da sociedade que a gente vive, e tudo isso daí nos é transmitido pela família. É o primeiro lugar que a gente aporta, né? Então a gente vem de uma longa viagem do mundo espiritual, e o primeiro porto que a gente para aqui na Terra é a família. Então é o lugar que nós vamos receber nossas primeiras impressões, né? O que acontece quando a gente chega num país, a gente dá de cara com as primeiras pessoas, né? Se a gente der de cara com uma pessoa legal, né, com uma turma legal que nos recebe com um sorriso, é uma maravilha, né? E agora a gente pode dar de cara com bandidos, que vão nos agredir ou vão fazer alguma coisa. No fundo, é o ponto que nós vamos começar a aprender. Ela tem a principal missão da família é a educação. Lógico que alguns de vocês podem estar pensando, mas nem todas as famílias são educativas, né? Algumas famílias, às vezes, são assim. Tem agressões, discussões, e que estão ali atrapalhando a vida daquele grupo, e tem gente que aí chega a falar, não, é melhor eu longe da família do que junto. Será que a família assim atrapalha ou ajuda? O que vocês pensam? Olha, eu dou chance para vocês falarem também. Ajuda? É verdade. A família sim ajuda. Ela pode ser a família mais infernal do mundo, mas ela sempre vai educar. Isso tudo sempre vai depender das nossas oportunidades, né, dos nossos atos passados, da carga que aquele grupo traz. Mas imaginem, se a família for harmônica, ninguém tem dúvida que ela vai educar, ninguém tem dúvida que ela vai ensinar mais coisas. Quanto melhor o ambiente, melhor para nós, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas se a família tem suas rusgas, tem suas arestas a aparar, ainda assim ela é educativa e bastante, porque que lugar melhor? Imagina que eu sou uma pessoa egoísta e que em vidas passadas eu prejudiquei muito uma pessoa, nós brigamos muito e tal, o egoísmo nos fazia um querer puxar o tapete do outro. Que lugar melhor do que debaixo do mesmo teto, compartilhando as mesmas roupas, compartilhando os mesmos brinquedos, compartilhando a mesma mãe e o mesmo pai, para nos ensinar a quebrar esse egoísmo que tem entre nós. Não é verdade? Se um matou o outro, né, se alguém tirou a vida de uma pessoa, que oportunidade melhor para reparar esse mal do que recebendo como filho? Por isso que dentro da família é importante que a família vai nos atrair por comunhão de ideias, por simpatia, e ela vai nos atrair também pelas faltas que nós tenhamos feito. O mal também atrai, o ódio também nos prende uns aos outros, nos acorrenta, de forma que nós vamos nos achar. De algum lugar, de alguma forma, nós vamos nos encontrar num passado longo ou distante. Deus sempre vai nos ajudar a chegar no momento adequado, no momento que nós estivermos fortalecidos, né? Às vezes aquelas pessoas têm problemas tão sérios entre si que passam até 2, 3 encarnações afastados, mas é da lei, é imperativo para a nossa própria consciência que um dia nós nos reencontremos. E a família é esse instituto que naturalmente vai educar, mesmo que a gente ache que aquele negócio está um caos, ainda assim ela está educando, está nos ensinando a gostar de outras pessoas, a conviver com outras pessoas, de forma que nós vamos aparando nossas arestas. Isso é importantíssimo para a nossa compreensão. A família sempre nos educa de uma forma ou de outra. E depois vem a pergunta, né? E para que nós precisamos da harmonia? A harmonia, no nosso caso, a harmonia para qualquer ser vivo no universo inteiro, ela é importante, porque tudo que acontece de errado conosco ocorre da desarmonia. Se a gente analisar a fundo, né, nós somos formados de espírito, perispírito e corpo. O nosso espírito é o que rege tudo, e o nosso perispírito é o nosso envoltório espiritual, como definiu bem Allan Kardec, que tem a forma do nosso corpo, ou ao contrário, né? O nosso corpo tem a forma do nosso perispírito. Esse perispírito vai sendo construído ao longo dos séculos, vai sendo melhorado, aperfeiçoado, à medida que nós nos elevamos moralmente,
que os nossos atos, nossos comportamentos vão melhorando. A Joana de Ângeles, numa linguagem que eu acho fantástica, né, nos últimos livros dela, ela chama o perispírito de MOB, né, o MOB. Por quê? É o modelo organizador biológico. Toda vez que retornamos à vida física, é o nosso perispírito, isso que nós construímos ao longo de milhões de anos, desde as encarnações nos reinos inferiores, ele vem gravando nossas experiências, e cada vez que a gente faz algo de bom, ele vai engrandecendo o nosso perispírito, ele vai tornando o nosso perispírito mais sutil, ele vai tornando o nosso perispírito mais bonito, mais livre de problemas, e à medida que nós fazemos coisas erradas, que nós atentamos contra nós próprios, ele vai estragando o perispírito. Como o nosso corpo físico está diretamente ligado ao perispírito, ele reage e transmite aquelas impressões de um lado para outro. Então, o nosso perispírito está ligado ao corpo físico, célula por célula. Então, tudo que nós fazemos de ruim vai desarmonizando. Ou seja, a desarmonia na nossa mente, a desarmonia nossa emocional, ela vai de alguma forma se transmitindo para o nosso perispírito, isso fica marcado e depois isso daí vai passar para o corpo físico. Vai passar para o corpo físico e vai refletir na nossa programação encarnacional. Tudo isso daí nós vamos chegar em problemas sérios depois de saúde, em problemas sérios da nossa convivência, e vamos ali, às vezes, passar uma encarnação inteira penando por algum motivo, cuja raiz está sempre na desarmonia. Puxa, mas eu quebrei a perna. Tá, você quebrou a perna, estava na sua desarmonia. Em algum lugar estava desarmonia ali que você precisava quebrar a perna. É sempre assim. Mas eu estou com uma doença grave assim, assim. Tá, essa doença grave também ela veio lá, está preparadinha no perispírito, né? Para quem lê os últimos livros do Manuel Filomeno Miranda, eles comentam que certas doenças, como Alzheimer, Parkinson, já estão todas ali embutidinhas no perispírito de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, se está embutido no perispírito, a origem delas sempre é a desarmonia nossa. Quando a gente não aceita alguma coisa, quando alguma coisa que nós queremos fazer diferente do que a lei divina manda, o perispírito vai gravando isso e essa desarmonia vai de alguma forma se transmitindo para o nosso futuro, para a construção do nosso próximo corpo físico. Por isso que é importantíssimo, para que nós obtenhamos aquela harmonia corporal, nós antes devemos ter a harmonia moral, nós devemos ter harmonia emocional, espiritual. Quer dizer, tudo em nós precisa estar harmonizado. A nossa convivência, nós precisamos ter harmonia social. Tudo isso precisa estar equacionado e bem resolvido nas nossas mentes, porque toda vez que a gente não aceita, a gente começa a sair do caminho ou procurando caminhos que não vão dar tão certo assim. E a gente tem exemplos enormes assim dessa harmonia, onde nós vivemos, né? Cada dia mais os cientistas descobrem coisas sobre o universo, os astros, e quanto mais eles descobrem que aquilo está em harmonia, bem mais do que a gente pensa, né? Tanto o macrocosmo como o microcosmos. Estão tudo ali, os planetas estão tudo girando bonitinho, a harmonia do universo, coisas assim importantíssimas que os cientistas descobrem, que faz a gente pensar, né? Como é que é isso? Há 2 semanas atrás, vocês devem ter acompanhado pela TV, que a NASA fez uma baita comemoração, que a sonda Juno chegou à órbita do planeta Júpiter, né? E começou a transferir fotos para cá, né? Muitas vezes, assim, eu lembro quando tinha um anúncio desse, quando eu era criança, né? O meu pai falava assim, mas o que eles têm que pensar lá em Júpiter quando nós não resolvemos problemas aqui na Terra ainda? Às vezes é importante, às vezes até tem um certo fundamento, né? Com tanta pobreza, tanto problema para resolver no mundo, a gente se preocupar lá com Júpiter, né? Mas os cientistas descobrem coisas importantíssimas, né? Júpiter é um planeta muito maior do que o nosso, com uma gravidade muito mais poderosa que a da Terra,
e ele tem uma órbita relativamente lenta, né? Aliás, lenta que eu digo assim, porque um ano solar de Júpiter é coisa aí de 250 anos, né, que ele leva para dar uma volta em torno do Sol. E a gravidade dele é tão poderosa que os cientistas descobriram que ele age que nem um taco de beisebol, né? Qualquer coisa assim, detrito espacial, asteroide, que venha voando em direção ao interior do sistema solar, capturado pela gravidade do Sol, quando passa por Júpiter, Júpiter age que nem um taco de beisebol, captura esse astro na sua potente gravidade e acaba devolvendo ele para as camadas externas do nosso sistema solar. Muita gente deve estar pensando, o que eu tenho a ver com isso? Se passasse um monte desses asteroides, desses corpos espaciais, e algum deles chegassem na Terra, poderia provocar um fenômeno parecido com o que aconteceu há 60 milhões de anos atrás, onde a vida na Terra foi extinta, né? Um fenômeno que foi extinto os dinossauros, que é a teoria que os cientistas mais aceitam hoje em dia. Então imagina que até isso está planejado, né? Então se passasse um monte de asteroides, provavelmente nós não estaríamos aqui, pelo menos dessa forma que nós estamos hoje, né? Até isso o cosmos tem ali a sua harmonia, né? E se a gente for analisar, ele é tudo certinho, né? Então por isso que ele vive bem, por isso que dá tudo certo. E lógico, tudo isso está construído pelo Criador, né? Então tem que ter harmonia. Falando em Criador, vamos voltar então para a harmonia da família. Nós já vimos que ela é uma necessidade, que a família é educadora, que mesmo que ela tenha muitas discussões, muitas desavenças, ainda assim ela educa. Como é que é isso, né? Deus é tão bom que ele nos dá muitos instintos que nós herdamos do reino animal. Dado que o reino animal é bacana também, né? Que a gente vê que os animais, quando têm suas crias, eles cuidam das crias, não tanto tempo quanto nós. Geralmente, quando eles aprendem a andar e se virar sozinhos para obter seu próprio alimento, os pais os abandonam, mas aquele conceito de família já vem desde o reino animal, né? Você vê que coisa maravilhosa. E os pais gostam daquilo, né? Se sentem satisfeitos. Isso não é por acaso, né? Esse instinto da procriação e principalmente a satisfação que os pais têm quando vê as suas crias já crescidas, se virando sozinhas, obtiveram êxito na vida, isso nos traz uma satisfação pessoal. Você vê que contraponto interessante, né? Enquanto lá no New York Times estava dizendo que os filhos são inviáveis economicamente, se fosse só a parte material, quem aqui teria filhos, né? A gente só ia estudar isso, se a gente fosse só estudar do ponto de vista material, eu falo, pelo amor de Deus, para cada filho eu vou gastar R$1 milhão durante os próximos não sei quantos anos, é melhor que eu não os tenha, né? E muita gente pensa assim mesmo, se a gente for olhar no mundo de hoje, muita gente ainda pensa muito desse tipo de fator econômico. Mas Deus é tão bom que Ele nos coloca já esse instinto, para o instinto de satisfação, quando as nossas crias crescem, para que a gente tenha vontade e que se sinta bem quando a gente constrói a nossa família e acompanha todo o seu crescimento, né? O que é maravilhoso. Adicionalmente, ele coloca outras coisas na gente, né? Deixa o ser humano, é um dos seres da criação, ele é o que precisa mais tempo dos pais. Enquanto os animais, assim, em poucos dias, eles já estão se virando sozinhos, o ser humano, quem aqui é pai ou mãe, quando que vocês pararam de se preocupar com seus filhos? Com que idade? Nunca, né? Nunca até hoje. Bom, a Dete até hoje fala para mim, as crianças estão chegando. E as crianças, né, o mais velho fez hoje 37 anos. Ela fala ainda das crianças. Então, a gente não deixa, para nós, eles são sempre nossas eternas crianças que nós temos que cuidar. Então, esse sentido assim do ser humano se apresentar, apesar de quando a gente pega um bebê no colo, a gente que é espírita sabe que é um espírito eterno que está lá. Mas aquela aparência de fragilidade que ele é revestido pela própria encarnação nos faz
quebrar o gelo e sentir um instinto assim de defendê-lo, né, de protegê-lo, de fazê-lo crescer. E ele também, né, ele naquela posição tão frágil, ele também entende instintivamente e fala assim: meus pais me largaram e eu estou roubado. Para falar o linguajar de hoje. Então ele também desenvolve um sentido de gratidão com os pais em função dessa grande necessidade, dessa grande dependência que ele tem dos pais. Então olha só que bacana, se forem inimigos do passado, né, se tiverem alguma coisa a ajustar nas suas arestas, eles vão estar ali, a lei divina é tão bacana que ela já coloca elementos instintivos em nós mesmos que faz quebrar um pouquinho o gelo, que faz que a gente caminhe um pouquinho mais na direção do amor. E não para por aí, né? Deus é tão maravilhoso que ele vai aproveitando outras coisas. Exceto quando há o nosso egoísmo, que é a única coisa que quebra, né? Onde não há egoísmo, ainda assim, quer dizer, quando há egoísmo a gente vai ter conflitos, ainda assim vai acabar saindo melhor. Não tanto quanto deveria, mas vai acabar saindo melhor. Mas nós temos outras coisas ainda que a lei divina nos proporciona. E a nossa família sempre nos traz alegria. Sejam nossos filhos saudáveis ou sejam doentes, tenham problemas graves, né? Às vezes a gente vê pessoas assim e fala: nossa, mas se eu tivesse um filho com problema, eu acho que eu não suportaria. Mas quantas pessoas a gente vê, na nossa família mesmo nós tivemos um exemplo, né, de um garoto que nasceu quase que ao mesmo tempo do meu filho, um sobrinho que nasceu quase ao mesmo tempo do meu filho mais novo, que teve problemas sérios durante o parto, ficou desoxigenado e não tinha nem o instinto de sugar. Quando ele nasceu, os médicos falaram para o meu cunhado, falaram assim: olha, ele não vai durar 24 horas. E passaram as 24 horas, mas de 36 não passa. Aí para chegar às 36, mas de uma semana ele não passa. E o menino viveu 23 anos. 23 anos e mesmo precisando, dependendo para tudo, né, para um mero olhar, já era um mero olhar ou um sorriso, já era uma grande vitória, e acabou sendo o xodó da família inteira, né? Todo mundo ia lá para visitá-lo e sempre que se tinha oportunidade. E quantas alegrias ele trouxe, né, pela própria união da família, todo mundo em torno dele, mesmo com todo o problema, né, que muita gente podia pensar assim: puxa vida, mas ele passou uma encarnação que não aprendeu nada, não foi na escola, não interagiu muito bem com a sociedade, não jogou um futebol. Sim, mas ele aprendeu, vai saber o que ele aprendeu, né? A gente sempre tem que olhar para as encarnações anteriores. Geralmente, quando o espírito está assim, num corpo, vamos dizer assim, cheio de limitações e às vezes até deformado, é porque aquilo precisa agir como uma prisão para ele em função dos seus atos passados e às vezes como esconderijo. A gente tem vários exemplos na literatura espírita, né, onde muitas vezes aquilo é como uma prisão para ele, para que ele possa parar um tempo e refletir sobre os atos passados, ou às vezes é um esconderijo, ele estando num corpo deformado, às vezes ele tem perseguidores do passado que estão lá no mundo espiritual, e ele estando nessa forma deformada, às vezes dificulta um pouco para os seus obsessores, para os seus perseguidores encontrá-lo, e várias outras coisas que podem estar acontecendo, que pode ter acontecido por aí afora. O importante é que a gente sabe que ele melhorou. Então o amor que gira em torno dessa criatura na família, né, e geralmente os pais, as pessoas mais próximas, tem alguma coisa a ver com o motivo que o levou a cair na encarnação passada. Então também está aí uma grande oportunidade de reparação dos males, ou de ajudar essa criatura a se reerguer. Então eles sempre vão nos trazer alegria. Se são saudáveis, ótimo, então a gente já passou por essa fase dos problemas mais graves, nós podemos nos preocupar com coisas melhores. Se não são saudáveis, é porque fazia parte também da programação deles, e o que a gente conseguir fazer por eles, com certeza vão ser melhores, vão sair dessa encarnação melhores do que foram na passada. Esse que é o nosso grande objetivo. E a família, segundo o Espiritismo, a principal missão dela é a educadora.
a gente tem que, aquelas crianças, as crianças que Deus nos confia, os pais têm a missão de educá-los. Nota que já tem uma parcela educacional, vamos dizer assim, gratuita, mesmo que os pais não façam nada, ela vai acontecer pelo próprio contato, né? Pelo próprio contato que, se a gente tiver arestas do passado, a gente vai acabar se resolvendo em função da própria necessidade de estarmos juntos. Então, desde criança, desde pequenos, a gente tem essa missão de levar a educação para os filhos. Que tipo de educação? Onde é que nós precisamos mexer? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa imaginar o seguinte, antes de pensar no tipo de educação. Quanto maior a harmonia, mais complexas as tarefas que as coisas que nós vamos conseguir ensinar. Numa família onde não há harmonia, como é que fica essa família? Eles vão ficar parecido com a cena que está do lado esquerdo, né? Cada um ali querendo conquistar seu espaço, vão ali ficar se degladiando, o egoísmo muitas vezes falando mais alto, e vão estar ali sempre em disputa por um espaço, por uma atenção a mais da mãe, mais tarde vão estar disputando às vezes a mesma garota, mais tarde um pouquinho vão estar disputando a herança dos pais. Quer dizer, uma família onde não há harmonia, eles estão sempre degladiando e suas mentes estão ocupadas nisso, ocupadas demais nesse tipo de coisa para que consigam pensar em outra coisa. À medida que a harmonia vai subindo, né, quanto mais, se a gente for analisando famílias com mais harmonia, elas vão estar muito distantes do lado esquerdo e vão se aproximar mais para o lado direito. Aí as famílias que têm mais harmonia, as pessoas têm mais condições de entender as coisas emocionais, de entender as coisas espirituais, de serem educadas na sua educação intelectual também, quem sabe lá fazer um curso mais complexo, um curso universitário, ser uma pessoa que vai trazer muitas coisas boas, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral, e quem sabe fazer o que de bom para a nossa sociedade e para si próprio, né? Não é verdade? E quando a gente mas isso só ocorre quando a gente está livre, né? Porque a nossa vida sempre tem prioridades, né? É igual aquela coisa assim, eu adoraria ter um carro novo, mas se de repente eu fiquei doente, daí minha prioridade, dane-se o carro, minha prioridade é curar meu corpo físico e me manter vivo e me manter com saúde, não é verdade? Então a gente vive de prioridades. Então, quando não existe harmonia, a nossa prioridade é ocupar o nosso espaço. Quando existe harmonia, a nossa mente vai ficar livre para que a gente procure outras coisas melhores, né? Tem gente que me diz assim, fala, puxa, a nossa vida está tão boa agora que eu acho que está para acontecer alguma coisa ruim. Não pense assim. Pense que se a nossa vida está boa, se nesse instante nós não estamos com nenhum problema sério, Deus está nos dando a oportunidade da gente compensar coisas, da gente aprender coisas que nós não teríamos chance de aprender se a gente tivesse com um problema sério. Então, vai estudar, vai trabalhar. Vai lá no Conde de Vila Verde, né, que a Nadir falou agora há pouco do Conde de Vila Verde, né, vai lá no Conde de Vila Verde para levar uma palavra de consolo para aquele pessoal, não é verdade? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que vai estar colaborando consigo mesmo. Sempre lembrando que Emmanuel fala que quando a prova nos pega trabalhando, ela é suspensa por tempo indeterminado. Então aproveitemos a oportunidade. Mas não é aquele trabalho para a gente ganhar dinheiro para sustentar a vida material, que isso daí vamos dizer assim, é a nossa necessidade básica para estar aqui na Terra, né? Mas aquele trabalho desinteressado pelos outros, aquilo é importante para que a gente ganhe pontos, vamos dizer assim, para que a gente compense as coisas erradas que nós trazemos do passado. Além disso, a família tem um problema, ela tem que vigiar as más tendências desde criança, né? Desde pequenininho. Às vezes quando uma criança tem um ato mais hostil, mas tadinha, mas ele é pequenininho, mas é só um bebê, mas ainda assim a gente tem que vigiar. A gente tem que aproveitar muito bem essa fase, porque a lei de Deus é tão perfeita que até os 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, quando a encarnação ainda não está bem consolidada, a criança ela é uma verdadeira esponja para absorver conhecimentos. Mas lembremos que ela não absorve o que a gente fala. A gente pode falar o dia inteiro para uma criança que ela não entende nada. Agora, uma palavra, um ato, um sorriso, um ato de violência ou de amor que a gente fala, ela vai nos imitar. É incrível como eles apanham os mínimos detalhes, né?
Eles apanham os mínimos detalhes do que a gente fala, né? Dos nossos trejeitos, dos nossos gestos, justamente porque eles sabem dessa dependência instintivamente, e para eles nós somos os heróis, né? Os pais são os heróis, são os ídolos, então eles querem imitar tudo. Se a gente conseguir nessa fase transmitir tudo isso e ficar vigiando e reprimir as más tendências, lógico, sempre com amor, nós vamos estar preparando eles para a vida. Porque depois dos 7 anos, aí o espírito eterno já começa a ter mais ação. A criança até uns 5 ou 7 anos é um livro aberto com as páginas em branco. Então os pais têm toda a chance de escrever, né? O que os pais escreverem aí vai ficar bastante marcado, vai ser forte para a vida inteira. E depois dos 7 anos o espírito eterno começa a tomar conta, né? Porque a gente nunca esquece totalmente, a gente tem a bênção do esquecimento do passado quando chegamos aqui na Terra, mas a gente não esquece totalmente. Nós temos intuições do nosso passado, e dos 7 anos em diante elas começam lentamente a aparecer. E esse conjunto todo começa a ficar muito forte ali na puberdade, né? Por isso que as pessoas costumam dizer que temos filhos aborrecentes em casa, esse conflito natural que o jovem está ali todo cheio de ideias, aquelas ideias do passado voltaram, que muitas vezes estão conflitando com a educação da família atual, então é natural que ocorra o choque. Quanto mais harmônica tiver essa família, quanto mais harmonia nós cultivamos desde o começo, mais fácil vai ser de superar essa fase. Aquela sementinha que foi plantada lá no início, né, é que vai suportar bem a passagem por essa fase. Então, desde criança, desde pequenininho, nós temos que dar o treinamento, né, educação para harmonia geral. E além disso, tem outros fatores a se considerar. A ternura é o alimento da alma, a sustentação do corpo, né? Qual é a criança que não... Qual é o ser humano, aliás, que não gosta de ternura, né? Aliás, não é só o ser humano, eu vejo lá em casa até o cachorro, né? Se a gente não agrada o cachorro, daqui a pouco ele está latindo porque ninguém ligou para ele, ou fica se enroscando nos pés da gente porque ele está querendo carinho, né? Então imagina a criança, a nossa necessidade de amor. Então a gente tem que ensinar sim, mas com ternura, jamais com violência, né? Para que esse processo de educação, de harmonia, seja sempre cultivado. A pedagogia, né? Entender a criança. Até uns 100 anos atrás, os educadores achavam que a criança era um adulto pequeno. Então, quando não fazia... Então, as formas de ensinar, de educar, de ensinar uma regra, era a mesma coisa que falava com os adultos. Um adulto, quando ele faz uma coisa errada, o que ele faz? Ele é punido, é advertido, né? Se fizer uma coisa mais grave, vai preso, a polícia leva. E com as crianças era a mesma coisa, se achava que a criança era um adulto pequeno. Então, ensinava a criança, não aprendeu, dá-lhe tabefe, bota ele de castigo, dá surra, e por aí afora, e era a forma que os educadores achavam de cuidar das crianças. E, na verdade, a criança tem uma pedagogia totalmente diferente. Como a gente estava falando agora há pouco, ela absorve muito o que ela vê em nós. Ela absorve muito o que ela vê a gente fazer. Então, o entendimento da pedagogia infantil é importantíssimo. E nós temos o exemplo do grande pedagogo, né, do grande pedagogo que passou pelo planeta, que escreveu, ele nunca escreveu nada, né, de escrever com o dedo na areia no episódio da mulher adúltera, mas muitos escreveram o que ele falou. E nota que coisas que ele falou há 2000 anos atrás, falou para um povo totalmente diferente do nosso, né? Um povo baseado em pastores, agricultores, que não tinha assim um perfil social totalmente diferente do nosso. E o que ele falou há 2000 anos atrás, até hoje a gente lê e enxerga o ensinamento. Então, que pedagogia fantástica que ele usou, né? Foi pegando direto o nosso emocional, o nosso coração, e até hoje, vocês já imaginaram quantas vezes nós já lemos essas passagens do Evangelho, quantas vezes já falaram para nós? Que eu acho bem provável, nós que estamos aqui no mundo ocidental, encarnados no Brasil, é bem provável que em 2, 3, 4 encarnações passadas, quem sabe de onde nós viemos? Será que viemos da Europa, estávamos em Portugal, ou em outro país? Mas uma coisa é certa, né? Como 1/3 do mundo se intitula cristão,
Então, as chances de nós termos tido várias encarnações em algum país que siga o cristianismo são grandes, né? Concordam comigo? Então, quantas vezes, né, tá certo que há 300, 400 anos atrás a gente ia para a missa obrigado, né, a gente ia estudar essas coisas obrigado, porque senão alguma coisa de errado ia acontecer. Mas, mesmo assim, a gente escutou essas passagens durante séculos, né, e muitas delas agora que nós estamos desvendando o sentido, agora que nós estamos entendendo, e mesmo 2000 anos depois, né, que uma pessoa que é física nuclear, ela vai conseguir pegar aquelas passagens e entender. O pescador também, que pedagogia, né? Nós, às vezes, somos capazes de ensinar bem uma pessoa que tem um certo nível cultural, mas não conseguimos atingir uma pessoa que tem um nível cultural muito diferente, muito acima ou muito abaixo do nosso, né? E Jesus conseguia atingir em todos os níveis, né? Que pedagogia. Por isso que ele é a fonte de inspiração para que a gente consiga, com essa pedagogia toda, né, com a pedagogia do amor, da ternura, levar o que a criança precisa para a sua educação. E sempre falando que nós não estamos falando da educação só aquela da escola. Aquela da escola, a escola vai dar. Mas nós temos que dar um treinamento para a amizade, a transmissão dos valores sociais, da habilidade social, né? Quando a gente vê falar assim, puxa, há um mês e pouco atrás, houve aquele atentado lá em Orlando, né, onde por preconceito uma pessoa acabou fazendo aquela atrocidade toda, e no discurso o presidente americano Barack Obama, ele falou que, olha, o preconceito reduziu bastante, melhorou muito nas últimas décadas o preconceito nos Estados Unidos, mas ainda somos vulneráveis ao preconceito. Onde é que a gente aprende o preconceito? Onde será? Né? Quando a gente vai lá, vamos pegar o barril de pólvora do mundo atual, né? Quando a gente vai lá para o Oriente Médio, onde está sempre um em guerra com um, outro em guerra com outro, e está sempre ali aquela confusão, né? Israel em guerra com a Palestina, né, com os palestinos. Onde é que o palestino aprendeu que o cara que nasce em Israel, o judeu, é um cara ruim? E onde é que o israelita aprendeu que o palestino é um cara ruim? Não foi em casa? Logo que ele nasceu, ele falou, aquele cara que mora ali do outro lado da fronteira, cuidado com ele que ele é danado. Não é verdade? Nós não vamos ensinando em casa esse preconceito? Né? O preconceito que tinha lá nos Estados Unidos, ou que tem ainda, onde é que aprendemos? Né? Uma pessoa da minha família uma vez chegou para mim e falou, olha, quando a gente vai em algum lugar e tiver uma pessoa branca e um afrodescendente, a gente tem que se dirigir para ele primeiro ao branco, porque ele deve ser o chefe. Pô, mas não é assim, peraí. Nós discutimos um bom tempo. Eu falei, pô, então esse preconceito vem de casa. As pessoas vão ensinando, transmitindo para os filhos esses valores. Por isso que é importante a transmissão para as crianças da habilidade social, da aceitação, da diversidade, do amor. Tudo isso daí vai gerar um mundo melhor, onde nós vamos estar aprendendo, os nossos filhos vão estar aprendendo para serem melhores do que nós fomos. Nós tivemos uma educação, melhoramos em relação aos nossos pais. A nossa obrigação é transmitir para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Isso tudo vai formar a base para que a criança passe melhor aquele período tão conflitante, tão cheio de coisas que é a juventude. E principalmente a idade adulta, né, onde ela vai tomar suas próprias decisões. A educação sexual é sempre o tabu. O mundo de hoje vem mudando, então as pessoas assim vêm conseguindo falar um pouco sobre isso. Nas nossas gerações, eu me lembro que meu pai veio falar sobre sexo comigo, faltava 3 semanas para me casar. Então não adiantava muito mais, né? Naquelas alturas, o que eu já tinha que ter aprendido, a gente já aprendeu na rua que do pior jeito, não é verdade?
Hoje em dia a sociedade tem mais abertura, nós conseguimos falar melhor sobre o sexo, e o sexo é que a gente vê nos livros espíritas quantos motivos de queda, né? Quantas pessoas às vezes entram em fortes processos obsessivos, ou adquirem ali dívidas e obrigações com a lei, que vão às vezes atrapalhar o seu desenvolvimento por 3 ou 4 encarnações. Então isso precisa acabar o tabu, né? Eu acho muito bacana os livros de André Luiz, onde ele se refere ao santuário do sexo, né? Santuário porque Deus colocou aquilo, a criação é divina, então ela tem uma utilidade, e tem uma utilidade ótima, né? Não só para a procriação, como durante muitos séculos os radicais quiseram nos fazer acreditar, mas a Joana usa uma frase no livro Vereda Constelação Familiar, onde ela fala sobre a troca de hormônios psíquicos, e realmente é verdade, né? As pessoas que exercem o sexo com amor, com responsabilidade, as energias que são trocadas, né? Eu nunca tinha ouvido esse termo hormônios psíquicos, né? Como os hormônios são aqueles caras, os hormônios físicos são aqueles elementos químicos que fazem o controle, né? O controle do nosso organismo físico, como por exemplo uma mulher quando está grávida, né? É lançado um hormônio no sangue que amolece os ossos. Para que amolece os ossos? Para facilitar a passagem do bebê no instante do parto. Então esse hormônio que é lançado é um elemento de controle, né? Ele ativa coisas na célula para que os ossos sejam amolecidos naquele instante. E tantos outros que são lançados no nosso organismo. E durante o processo do sexo a gente troca ali hormônios psíquicos. Então a gente nota que um sexo exercido com amor, com responsabilidade, ele vai nos ajudar, vai nos engrandecer e vai unir mais ainda as pessoas envolvidas, ao passo que se ele praticado com irresponsabilidade, ele pode ser motivo de queda. Haja visto, quem quiser ver maiores detalhes, o livro Obsessão e Sexo do Manuel Filomeno Miranda, ele conta os problemas seríssimos de obsessão de pessoas que exerciam isso sem responsabilidade, né? Então, acabando com o tabu e educando, quanto mais a gente educar, melhor. A orientação religiosa, né? Que importância, né? A leitura que a Daisy fez um pouquinho antes de começar a palestra, começava dizendo assim, e eles oraram e o lugar onde eles estavam tremeu e eles se encheram do Espírito Santo. Tremeu aqui na oração inicial, não? Alguém sentiu tremer? O tremor que eles estavam se referindo era por dentro, né? Mas o nosso ambiente não muda. O nosso coração não muda, o sentimento, as coisas que a gente está sentindo quando a gente entra em prece. A coisa mais bacana, né, que a gente tem, as pessoas que têm ali o hábito da prece, elas conseguem descarregar as tensões do dia, que naturalmente a gente vai tendo contato com um, com outro, alguém está doido da vida, passa do nosso lado, alguém dá um encontrão, nos fecha no trânsito, chega no final do dia, a gente está com os nervos à flor da pele, né? E se a gente não descarregar essas tensões, nós vamos acumulando. Na verdade, Deus não tem a necessidade que nós rezemos para Ele, né? Nós é que temos a necessidade de rezar, que nesse instante que a gente entra em prece, nós vamos estar reconhecendo a nossa pequenez diante de Deus e entregando nossa alma para Ele e reconhecendo que nós somos pequenos, pedindo a sua ajuda. E a ajuda sempre vai vir de uma forma ou de outra, através de uma inspiração, através de várias maneiras que os mensageiros de Deus agem sobre nós. O Evangelho no Lar, né, por isso que aqui na Casa Espírita a gente fala tanto no Evangelho no Lar, que esse tipo de orientação é que vai nos levar à compreensão correta do que é a religião, do ponto de vista humano, né, que é a coisa que nos religa a Deus, vai nos tirar o preconceito, né, porque a gente não vai olhar para outras pessoas de outras religiões de maneira diferente, mas como nossos amigos. É importante que a gente se lembre que, mesmo que a família não aceite o Espiritismo, não aceite a Jesus, a orientação religiosa é fundamental. Tantas religiões que tem aí no planeta, e todas elas trazem coisas sérias, né? Eu digo sim, lógico, as religiões sérias, né, que a gente está conversando. E eu sempre costumo dizer que as outras religiões são nossas aliadas.
Por quê? Porque qual é o objetivo principal do Espiritismo? Né? Por que nós estamos aqui? Por que a gente divulga a doutrina espírita? Né? O objetivo principal do Espiritismo é moralizar o ser humano, para que nós sejamos melhores. Né? Se as outras religiões estão fazendo coisas que também moralizem o ser humano, ótimo, eles são nossos aliados. Cada um de nós tem um momento, um sistema de crenças, um certo grau de compreensão, e para cada um de nós vai existir um lugar que a gente se sinta melhor, que vamos aceitar melhor a grandiosidade divina. Né? Se só os espíritas estivessem no caminho certo, já pensou, coitados dos nossos amigos asiáticos, de outros países, como é que não ia sobrar um vivo, né? Não ia sobrar um sendo salvo. Então é importante que a gente cultive nas nossas crianças esse tipo de oração, a orientação religiosa, para que eles cresçam muito nesse aspecto. E se vierem tragédias, né? Como tantas vezes a gente vê acontecer nas famílias, mortes, pessoas vítimas aí de bala perdida, um acidente que às vezes tira os movimentos, tantas coisas ruins que pode acontecer, né? Ainda assim, a harmonia familiar vai ser o sustentáculo de tudo isso. O conhecimento, né, o conhecimento principalmente da vida futura, principalmente para nós que somos espíritas, né, a gente consegue trocar a palavra tragédia por ensinamento. Se a gente imaginar que as coisas que acontecem na nossa vida não é uma tragédia, pode ser uma tragédia do ponto de vista material. Mas quando chegarmos lá na frente, né, quando a gente retornar ao mundo espiritual e rever o filme da nossa, não só dessa vida que acabamos de deixar, mas daquelas vidas passadas, nós vamos entender bem o porquê que cada coisa acontece conosco. E acontece no momento que tem que acontecer, no instante que, de acordo com a nossa necessidade, né? Então, se a família tem harmonia, ainda assim vai ser melhor, mesmo que venham as tragédias, ainda assim a suportabilidade, vamos dizer assim, a superação dessa tragédia ainda vai ser mais fácil. E nós jamais podemos esquecer que a harmonia com Jesus reforça a base para a transformação do nosso planeta, né? A gente tem hora que quase morre louco, né? A gente vê a televisão. O que vocês veem na televisão todo dia? Ou é escândalo da Lava Jato, ou é um atirador que saiu matando um monte de gente, né? Como ontem foi em Munique, né? Ontem foi em Munique, na outra semana foi em Nice, na França, aí na outra semana foi não sei aonde, e aí toda semana a gente tem um maluco atirando nos outros, ou alguém em nome de uma religião, chegando às vias de fato, tirando as vidas dos irmãos. A base para que a gente... Então é lógico que a gente reclama do nosso planeta, né? O nosso aqui planeta confuso, tem muita coisa para ajustar. Tem. Mas para a gente ajustar esse planeta, para a gente consertar esse planeta, a harmonia começa na família. Então é o reforço dessa harmonia familiar com Jesus, que é o nosso primeiro ponto de educação, é justamente da escola familiar que saem todas as pessoas, todo mundo passa por esse estágio, seja ele curto, seja longo, seja com um só dos pais, ou seja com ambos, seja criado por outro, todo mundo vai arranjar alguém, ou todo mundo vai ter alguém que o guie nos primeiros passos. E essa harmonia é fundamental para que a gente tenha pessoas melhores na Terra, com uma firmeza moral cada vez maior, com uma harmonia que possa superar todas as crises e com a compreensão que mesmo essas coisas ruins que acontecem, também tem uma necessidade. O processo de transformação do nosso planeta está em curso. Manuel Filomeno Miranda, nos seus últimos livros, tem escrito muito sobre isso, né, já nos 3 últimos. E continuando o que Kardec já disse na Gênese, lá em 1868, e que outros autores espirituais vieram falando, né? E a gente vai apressar o mundo espiritual está fazendo toda a sua parte, né? Está vindo os luminares da humanidade, estão reencarnando, está vindo gente espíritos de planetas distantes, que já estão muito mais avançados do que nós, estão reencarnando em nosso meio para nos dar o exemplo de amor.
mas isso tudo só vai adiantar se nós estivermos receptivos. Então, nosso primeiro passo é nos transformarmos para que isso ocorra, e nos transformando e transmitindo às nossas crianças valores morais mais firmes, nós vamos apressar a imagem de transformação no nosso planeta, para que realmente ele fique um grande coração e que o amor chegue em todos os pontos, e que a gente não tenha mais nenhum tipo de radicalismo, preconceito ou qualquer coisa que nos prejudique. E principalmente que Jesus esteja presente sempre em todos os planetas, em todos os locais, e que possamos orar para aqueles que ainda insistem na violência, que vão estar arrumando problemas para si próprio e, quem sabe, encarnando em lugares piores daqui para frente, né? Vamos nos preocupar com nós mesmos, e que haja sempre harmonia em todas as nossas famílias, e que possamos sempre ensinar através do exemplo o como isso é bom, o quanto isso é gostoso. Muito obrigado, meus amigos, pela paciência, e tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Muita paz. Sim, os livros que nós tiramos tudo isso, né, foi do Transição Planetária, Alvorecer de uma Nova Era, né, Perturbações Espirituais, e do Manuel Filomeno Miranda. E também falamos coisa do Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, que são todos ótimos para ler. Tem muita coisa para a gente aprender nesses livros. Muita paz. É que normalmente a gente fica curioso, né? Da onde o Leandro tirou tanta coisa, né, Leandro? É importante, esses livros são bem importantes. Nós agradecemos de coração toda esta explanação, onde nos ajudou muito, nos falou do dia a dia e com certeza nos enriqueceu muito. Obrigada, Leandro.